Closing time. Open all the doors and let you out into the world. Closing time. Turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time. One last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time. You don't have to go home, but you can't stay here. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me home. Places you will be from. Closing time. This room won't be open till your brothers or your sisters come. So gather up your jackets, move it to the exits. I hope you have found a friend. Closing time. Every new beginning comes from some other beginning's end. Yeah, I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me home. Places you will be from. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me home. Every new beginning comes from some other beginning's end. Os caras tá chorando mesmo, mano. Não, pera aí, vamos dar um abraço. Quer que eu pare pra você? Ele consegue. Vai, vamos, força. Vamos! Montinho, né? Alisson! Bora, eu vou atrás de até o pico! Caralho, ficou de pé fugido!
Galera, Felipe tá indo pra Portugal, beleza? Não consegui falar. Não tem, ele não sabe, não tem previsão de volta, não sabe se vai ficar, se vai voltar. Mas pra quem não sabe, velho, o Felipe é responsável por muita parada relacionada ao parkour que já rolou. É chato pra caralho, enche o saco de todo mundo. Cadê essa camisa aqui, velho? Levou 6 meses pra sair por causa desse bicho, velho. Mas é um cara que já fez muito pelo parkour aqui em Brasília, tá ligado? O cara contribuiu pra caralho com a história. BRZ foi cofundada por ele, o Gon, tá ligado? Muita gente não só, todo mundo. A gente sempre disse que a BRZ tem um propósito de comunidade, de tentar aproximar todo mundo, e esse foi um cara que colaborou muito e ajudou muito pra viabilizar esse tipo de coisa. Beleza? É isso, muito obrigado, Felipe. Eu espero que você seja muito feliz em Portugal, espero que você volte, tá ligado? Espero que você volte, filho da puta. É isso, galera. E agradecer, velho, por todo mundo que veio hoje. É interessante observar como algumas coisas parecem não acontecer por acaso. Acontecem em momentos certos e por razões específicas, quase como se fosse para acontecer de tal forma e não de qualquer outra possível. Algo determinado, em um certo sentido. Obviamente, eu me dou conta de que nossas ações possuem uma parcela significativa nesse processo. Há uma clara relação de dependência entre as nossas escolhas e as circunstâncias do momento presente. Uma relação indissociável que nos remete a inúmeras impressões e interpretações do fenômeno inteiro. Ainda assim, entendo que não devo me deleitar excessivamente sobre tudo isso. Pelo menos não antes de viver e experimentar o que toda essa nova fase tem para me mostrar. Devo sempre buscar o entendimento das coisas como elas são, mas dessa vez sem colocá-lo na frente de tudo e acabar me atropelando. É provável que seja até uma forma de me retirar parcialmente do mundo sombrio que eu mesmo crio e me insiro. Talvez nem tudo seja tão sombrio quanto parece. Talvez nem tudo esteja perdido. Mas de uma forma ou de outra, essa experiência será uma ótima maneira de me autoavaliar. Constatar se as minhas impressões prévias a respeito do que é estar em um relacionamento na atualidade são tão absurdas e distorcidas quanto podem parecer. Quando você ama alguém, esse tipo de questionamento que está se fazendo desaba, cara. Você se torna um homem ridículo. As coisas perdem o sentido, é como se houvesse uma dobra ontológica ao redor da pessoa que você está amando. Então o mundo passa a ser completamente diferente. Então talvez você ainda não tenha tido essa experiência, por exemplo, do amor. Se você chegar a bater o olho em alguém e passar por isso que eu estou querendo falar aqui, no exemplo do amor, talvez tudo mude completamente em relação à sua interpretação sobre o fenômeno inteiro. E pode ser que nada disso aconteça, cara. Pode ser que absolutamente você não ame ninguém, você não se apaixone por ninguém, você queira só meter em alguém. Se a gente for tentar agir de maneira filosófica e profunda em todos os momentos da nossa vida, em todos os diálogos que nós temos, a gente não vai viver. Você conheceu uma menina? Ah, mas a menina é muito fútil. Ah, mas a menina é relativista. Ah, mas a menina dá o cu todo dia. Foda-se, ela escolheu agir assim, você vai conversar com ela
nessa condição. E talvez você aprenda coisas legais com ela, cara. Talvez você tenha um relacionamento com ela e você que forma por dela todo dia a partir daí. Se você racionalizar demais, eu não deveria conversar com essa pessoa, ou como será que eu tenho que começar esse diálogo? Você não tem que pensar como você tem que começar um diálogo, você tem que começar o diálogo. Se você pensar mais do que 3 segundos, você não começa a porra do diálogo. Existem aspectos da vida prática do indivíduo que devem simplesmente acontecer, entende? Então não se cobre em relação a algumas coisas. Não racionalize demais algumas coisas que são de caráter prático. É simples assim. Isso tudo que eu tô falando é por experiência própria. Eu era muito assim, cara. Tudo isso que eu tô falando pra ir contra, eu era esse cara. Não seja esse cara. Perdeu lá. Bora. Acho que é a última vez que tu... Aqui estamos, o tão esperado momento. Quem iria imaginar que em menos de um ano as coisas mudariam tão drasticamente? Mas talvez essa surpresa seja um aspecto comum a todas as grandes mudanças, dado o tanto de coisas que não controlamos ou sequer prevemos. Bom, mas de um jeito ou de outro, esse é o início de uma nova fase. Uma fase que está se mostrando muito boa. Now here you go again, you say you want your freedom, but who am I to bring you down? And it's only right that you should play it the way you feel it. But listen carefully to the sound. Dreams of loneliness are like a heartbeat drives you mad. Oh, the stillness of remembering what you had and what you lost. Yeah, what you had and what you lost. Oh, and thunder only happens when it's raining. And players, they only love you when they're playing. And I said, hey women, yeah, they will come and they will go.
too long. Oh, and thunder only happens when it's raining. And players, they only love you when they're playing. And I said, hey women, yeah, they will come and they will go. When the rain washes you clean, you'll know. Oh, you will know. You will know. Thunder only happens when it's raining. And players, they only love you when they're playing. And I say, hey women, yeah, they will come and they will go. And when the rain washes you clean, you'll know. Well, you will know. Yeah, you will know. It's like a heartbeat drives you mad. Like a heartbeat drives you mad. Like a heartbeat drives you mad. Drives you mad. Drives you mad. O amor é algo curioso e engraçado. Muita gente fala que é algo real e que é um dos sentimentos mais sublimes que alguém pode sentir. Ao mesmo tempo, pouco se sabe como ele é ou pouco se consegue extrair de concreto desse conceito. É algo que todos falam em algum momento, mas pouco se conclui do que de fato é. A palavra amor, assim como fascismo, verdade, mentira e várias outras presentes no nosso vocabulário acabaram perdendo seu sentido por serem banalizadas. Ao mesmo tempo em que amor pode significar uma renúncia aos desejos mais egóicos e mesquinhos da natureza humana, em prol de uma conexão forte e genuína com alguém pautado por algo maior do que a própria conexão em si, também pode significar um sentimento de extrema intensidade que corresponde a uma dependência desse algo ou alguém pelo valor que atribuímos de maneira direta ou indireta. Quando ao mesmo tempo em que também pode ser uma síntese de ambas as ideias. Então, o que realmente é o tal do amor? É um sentimento? É uma idealização? É uma conexão profunda e genuína? Uma renúncia? Uma devoção? Uma ilusão? Mais um delírio coletivo? Tudo isso junto? Nenhuma dessas coisas anteriores? A carga de subjetividade contida na ideia do amor, tal como ele é apresentado cotidianamente, remete imediatamente a outra ideia, que é a de não ser algo concreto, e que por conta disso, não deve ser compreendido de maneira lógica e racional. A ideia de que não deve ser abarcado como um conceito fixo e necessariamente universal, e sim como uma forma de ilustrar e referenciar um sentimento abstrato e complexo, que por conta de sua alta carga subjetiva, poderia até mesmo estar além dos limites da própria razão. Ou seja, é algo que todos falam. Todos dizem que já viram, todos dizem que já sentiram, mas que ninguém consegue dizer exatamente como é,
ou mesmo serem capazes de chegar a um consenso do que seria o tal do amor. Porque, novamente, seria algo para ser sentido e não racionalizado. Apesar do medo e da insegurança que algo dessa natureza me traz, sei que eu devo ir além disso, pois somente assim acredito que poderei constatar algo de concreto nisso tudo. Nem mesmo que seja a estarrecedora conclusão de que é melhor estar sozinho em definitivo, como quase cheguei anteriormente. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. 'Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of folks. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me. 'Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How much is real? So much to question. An epidemic of the mannequins, contaminating everything we thought came from the heart, but never did right from the start. Just listen to the noises, instead of voices, before you tell yourself it's just a different scene. Remember, it's just different from what you've seen. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. 'Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. And it's the stars that shine for you. And it's the stars that light you, yeah. And it's the stars that shine for you. And it's the stars that light you, yeah. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. 'Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. And it's the stars that shine for you, yeah. And it's the stars that light you, yeah.
dilemas. O período de estadia deles aqui tem feito com que eu passe menos tempo divagando em teorias e mundos ideais. Minha atenção e energias têm se voltado mais ao convívio cotidiano com nossas diferenças, o que também inclui a capacidade de compreender que estou diante de um dilema cíclico. O individualismo enquanto modo de vida não se fecha em si mesmo. No entanto, em que medida é razoável flexibilizar-se aos outros em prol de uma convivência saudável e pacífica? A resposta para esse dilema se encontra distante da minha compreensão, por enquanto. Mas quando penso que os conheci por acaso há um pouco mais de 2 anos em circunstâncias completamente diferentes das quais nos encontramos agora, me dou conta do quão irreal o momento presente soaria para todos nós, especialmente para mim e para a Larissa. Mas isso não vem ao caso. O que gostaria de destacar é o esforço que todos nós fazemos para estar aqui agora. Seja por mera conveniência ou consideração, há um componente comum em nós que permite um desdobramento de nossas respectivas vidas para estarmos aproveitando a companhia um do outro. Mesmo que por puro egoísmo, somos impelidos de uma certa maneira a lidar uns com os outros. E isso talvez possa orientar o caminho até o cerne da questão que quero compreender. Em um certo sentido, desconfio que nossas motivações para qualquer coisa seja fundamentalmente de caráter egoísta. Afinal, por que nos sentiremos impelidos a fazer algo que não nos fosse benéfico em algum aspecto? Essa constatação é decepcionante em um primeiro momento, mas é libertadora no final das contas, pois nos alerta para o perigo das excessivas expectativas e idealizações. Entretanto, há algumas lacunas a serem preenchidas caso adotemos essa ideia como base do que norteia as relações humanas de maneira geral. É possível que alguma relação se sustente em algo que esteja além do auto-interesse? É minimamente razoável crer que há motivos racionais para sustentar essa possibilidade? Se sim, quais? Se não, seria o amor e o casamento somente uma mentira para embelezar o mais puro e simples ato de prostituição? Talvez eu esteja indo longe demais. Porém, cedo ou tarde a verdade sempre vem à tona, seja por bem ou por mal. Mas isso tudo também não vem ao caso agora, pois além de estarem fora da minha compreensão, eu preciso centrar minhas energias nesses últimos dias que eles passarão aqui. São muitas coisas para processar. Serão dias muito cheios e corridos. Além do mais,
A primeira grande coisa acontece hoje mesmo. Eu e Léo iremos fazer saltos que irão desafiar absurdamente nossos psicológicos. Portanto, preciso estabelecer um limite às minhas divagações. Pois o que acontece a seguir necessita de extrema calma e concentração, imersão no momento presente e, principalmente, deixar tudo fluir. Permitir que as coisas sejam aquilo que são. Não resistir. Não se precipitar. Em tese, as condições necessárias estão todas ao meu alcance. Significa que seguramente irei ter êxito? Não. Definitivamente não. Na verdade, quanto mais perto do lugar e do momento decisivo chegamos, mais nervoso eu fico. Mais eu sinto minhas pernas bambas e frias. Mais forte eu sinto meu coração palpitar, enquanto é comprimido por uma força invisível que é o meu medo. Mas enfim, aqui estamos para fazer o que viemos fazer, o que precisamos fazer. No meu caso, o que já devia ter feito. Já bateu 2 testes aí que o cara disse que ia fazer, né? Acho que a próxima eu já vou fazer. Qual foi fazer? Quer fazer primeiro? Bora fazer junto. Boa, mano. Bate o braço. Bora. Já é. Uma das coisas que eu mais admiro no Léo desde que o conheci é a capacidade que ele tem de transferir toda a impulsividade característica do próprio comportamento para situações específicas, muito específicas. Isso é esquecer todo o medo ou ansiedade que um momento de tensão pode causar e concentrar todas suas energias e foco somente naquilo que deve ser feito. O que, claro, não chega a ser inteiramente um processo racional. No entanto, é a decisão mais acertada que alguém poderia ter. Caralho! Muito foda, essa sensação é muito foda, caralho. Mano, você prometeu, né? E falando especificamente do Léo, é incrível como ele sempre acerta.
Bom, mas agora é minha vez. E só o que consigo pensar e possivelmente dizer é que eu adoraria ter toda a impulsividade do Léo nesse exato momento. E aí, bora, meu? Não sinto mais minhas pernas, tamanha a intensidade dos calafrios que por elas percorrem. Minhas mãos soam sem parar. E meu peito aperta conforme me aproximo das cercas que me separam do tão esperado momento. Ainda tá com medo disso ainda, mano. É baixo, mano. Pera aí que eu vou fazer. É simples. É no mínimo admirável ver alguém tão impulsivo como ele conseguir em uma questão de segundos canalizar todas as energias internas e externas presentes em um dado momento e conduzi-las especificamente para o seu objetivo. Quero ver tu fazer, né? Tá bem. Eu vou fazer. O mais curioso dessa tensão toda é que eu não estou nervoso somente pela possibilidade de não realizar esse salto e acabar decepcionando eles porque sei que botam todas suas esperanças em mim. Mas é principalmente por saber que eu não vou ser capaz de lidar com o fracasso. Afinal, eu sei que eu estou pronto. Meu corpo está pronto para fazer esse salto, mas a minha mente não realiza isso de maneira racional. De todas as formas, eu preciso me acalmar. E num piscar de olhos, é como se tudo aquilo que não fosse eu e o vão tivesse deixado de existir. Como se simplesmente houvesse sido desmaterializado e transformado em uma energia fulminante que guiou meu corpo durante aquela fração de segundos. E foi assim, de maneira abrupta e indubitável, que pude finalmente perceber que há uma distância entre mim e o meu medo.
O dia da partida enfim chegou. Durante esses 16 dias, pude constatar muitas coisas, e a primeira delas é que o amor, como o conhecemos, não passa de mais uma mentira deslavada que nos é dita desde a eternidade. Da mesma forma que nenhum de nós é especial e está destinado a um outro alguém, o amor jamais pode estar associado a uma noção de satisfação interna orientada por estímulos sensoriais, pois isso se traduziria na busca inata e incessante por melhores condições de existência, o que é um verdadeiro buraco sem fundo. Em outras palavras, se o amor é algo que realmente existe, ele necessariamente deve estar atrelado a algo que esteja além da experiência humana. Isso é distante daquela noção errônea de uma felicidade que é alimentada todos os dias. Se adotarmos como base a busca pela verdade e o bem como forma de atingir a sabedoria que nos trará paz e conformidade com o todo, então, primordialmente, o amor se inicia em nós mesmos. Logo, é condição elementar amar estas buscas para poder amar a si mesmo e possivelmente a outro alguém. É pressuposto básico para o amor ser verdadeiro. E verdadeiro pressupõe não somente conhecer a essência do ser ou fenômeno em questão, como também a sua adequação à realidade em todas as suas nuances e dimensões. Em outras palavras, conhecer a si mesmo, reconhecer os próprios vícios, desejos e paixões é uma árdua e incessante jornada que não se fecha em si mesma. Pois transmitir o próprio conhecimento, fazer o bem ao próximo, cercar-se de outras pessoas em troca de suporte, na medida em que o oferece, são extensões e manifestações diversas do amor. De forma que somente aquele que genuinamente se sujeita a esse autoexame constantemente e busca deter as rédeas da própria vontade é capaz de verdadeiramente afirmar que ama. Agora, o fato de estarmos tão distantes culturalmente de uma concepção que vise o reconhecimento da natureza humana, tal como ela se mostra, e consequentemente o seu domínio através de valores e virtudes que visem um aprimoramento individual, que posteriormente poderia se estender à coletividade, é o que torna a maioria esmagadora dos relacionamentos algo completamente descartável.
Então, em suma, sei que corro um grande risco ao me sujeitar a tudo isso. Afinal, é notório quão deteriorada se encontra a situação atual das relações sociais, especialmente dos relacionamentos amorosos. Estar ciente disso não me torna isento de cometer deslizes cruciais. Mas, ao contrário, de maneira muito mais nítida percebo quão mal habituado estou e em como precisarei estar comprometido com a busca pela verdade e o disciplinamento das paixões acima de tudo. Algo que irá requerer muita retidão, extrema irredutibilidade e equanimidade, o que no final das contas, para o meu contentamento, só depende de mim.